você pode viver a vida de Deus aqui na terra. É uma boa nova, não é? Saber que o homem pode viver a vida de Deus aqui na terra. Agora pergunta, como é que eu posso viver a vida de Deus aqui na terra? Qual é a maneira pela qual eu posso viver a vida de Deus? Então, vamos colocar hoje como a gente pode viver a vida de Deus aqui na terra. Deus disse uma coisa fundamental. Tudo é feito pelo meu Espírito. Aí está o grande fundamento de Deus aqui neste mundo. E que os homens esqueceram. Os homens esqueceram que tudo é feito pelo Espírito de Deus. Deus falou e tudo se fez. Essa é a grande visão divina. Deus falou e tudo se fez. E ainda continua assim. Mas os homens tiraram esse enfoque. E agora, que se consideram adultos, pois agora sabem como forjar o seu destino e criar os seus próprios caminhos. Com isto, eles adotam os seus padrões. E colocando seus padrões, vão seguir os seus próprios destinos. E as Escrituras já diz, e cada um vai desviando-se para os seus próprios caminhos. E quando nós nos desviamos pelos nossos próprios caminhos, nós estamos pegando o caminho do atalho. Todo caminho do homem é caminho de atalho do ponto de vista de Deus. Pois o caminho de Deus tem um padrão. Tudo é feito pelo meu Espírito. Mas o homem esqueceu-se deste padrão de Deus. Até mesmo quando ele lê as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, que têm um cunho essencialmente espiritual. O homem quer imprimir dentro das Escrituras Sagradas as suas marcas. E então vão olhar as Escrituras Sagradas com a ótica da marca humana. Ele vai estudar a Escritura Sagrada do ponto de vista histórico. Pois agora ele tem metodologia para poder dissecar as Escrituras Sagradas. Agora ele sabe como fazer dentro das Escrituras Sagradas o caminho dele. E é aí que o homem se perde. Quando o homem faz dentro das Escrituras Sagradas o caminho dele. Ele pega uma proposta dele, uma visão histórica, uma ferramenta histórica, baseado em dados da ciência histórica, com a tecnologia da ciência histórica, com os procedimentos da ciência histórica, e a partir dali ele vai interpretar as Escrituras Sagradas. Pegou o caminho do atalho. E todos esses grandes homens que são os teólogos, os estudantes, os historiadores, aqueles arqueólogos que fazem o campo, que pegam o campo onde viveu Jesus e os profetas, e dissecam esses campos, vendo seus caminhos, suas dimensões. E quando dissecam esses campos, caem, na realidade, num campo de hipótese. E traçam um caminho dentro daquele campo de hipótese. É o método histórico.
E a partir daquela hipótese, com o olhar daquela hipótese, que eles acham que é o ideal, eles vão interpretar as Escrituras Sagradas. Resultado, vem a descrença. Começam a descrença, dúvida. E pegam essa descrença, essa dúvida, jogam sobre a Escritura Sagrada. Mas o fundamento dessa descrença e dessa dúvida é o próprio método olhar do homem. É o próprio caminho do homem. Ele criou essa metodologia. Ele está olhando as Escrituras Sagradas com o olhar do quê? Da força, da habilidade, da capacidade do homem. Resultado, só vem condenação. Ele vai duvidar da palavra de Deus. Ele vai duvidar e vai entrar a incredulidade no coração dele. E a incredulidade é algo que se opõe à fé. Fé e desconfiança são dois caminhos diferentes. A desconfiança vem como produto da crença do método histórico do homem. Quando o homem vai ler as Escrituras Sagradas confiado nas suas ferramentas históricas, nos seus procedimentos históricos, dos seus saberes, então o homem pega o caminho do atalho, o caminho da descrença nas Escrituras Sagradas. E aí, por este caminho do atalho, ele vai se afundar até no ateísmo, aonde ele chega a ponto de negar a Deus. E quando o homem nega a presença de Deus, resultado, ele cai na filosofia do nada, na filosofia da loucura. Quando nós negamos Deus, nós caímos no materialismo. E nós vemos tudo que é material se decompõe. Tudo que é material volta ao pó. Ele vai chorar a míngua. Eu vou voltar ao pó cósmico. Ele fala bonito, né? Pó cósmico. Ele é pó cósmico. Os outros é pó comum. Mas ele, como é estudado, é entendido do assunto, ele vai dizer, vou voltar para o pó cósmico. Ele tem uma palavra bem bonita. Vou voltar para o pó cósmico, para o nada. É isso mesmo. Toda a matéria volta para a sua decomposição, e a sua decomposição é o nada. Mas se você olhar o homem do ponto de vista de Deus, quer ver o homem conforme as revelações do Espírito Santo, você terá uma outra visão do homem. Você vai ver um homem que se projeta para além da matéria. Você vai ver um homem que se projeta para a eternidade. E uma eternidade de glória. Mas isso somente pode ser traçado se pegarmos a lente certa. Se lemos as Escrituras, a palavra de Deus com a lente certa. E como eu posso ler as Escrituras com a lente certa? Para que eu esteja seguro da probidade da palavra de Deus, da veracidade da palavra de Deus. Quando eu ler as Escrituras Sagradas à luz das revelações do Espírito Santo, aí eu vou encontrar o caminho verdadeiro. Pois diz as Escrituras, na tua luz vemos luz. Se nós queremos ver luz, a luz divina, nós temos que vê-la através da luz de Deus. Em outras palavras, nós temos que vê-la através das revelações do Espírito Santo. Então teremos que dar um basta a essa metodologia histórica que faz o homem voltar a olhar para trás e tirar o olhar de Deus. E quando nós deixamos conduzir pelo método de Deus, pois tudo é feito pelo meu Espírito, nós vamos ver uma outra passagem interessante, que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Repito, os filhos de Deus são dirigidos por quem?
pelo Espírito de Deus. O protagonista da vida cristã é o Espírito Santo. Cristianismo sem Espírito Santo, eu tenho dito, é trambique. Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. Pois somente podemos compreender a Deus através da revelação do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: eu vou para o céu, mas vocês não irão ficar órfãos. Eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar outro Consolador. E ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele disse também: o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que vai fazer você lembrar todas as minhas palavras. Então nós nos lembraremos de Deus através da leitura das Escrituras Sagradas. E quem vai nos iluminar? O Espírito Santo. Ele vai nos fazer lembrar. Ele vai nos guiar em toda a verdade. E assim, resultado. Qual é o resultado? Nós nos encheremos da vida de Deus. Seremos cheios da vida de Deus. A vida de Deus que vem pela iluminação do Espírito Santo. Pois tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. E assim estaremos na terra. Nós estaremos cheios da vida de Deus dentro de nós. Quando estivermos cheios dos entendimentos do Espírito Santo, quando nós lemos as Escrituras Sagradas. É uma boa nova. Vamos nos encher da vida de Deus? Vamos. Qual o caminho? Leia a Escritura Sagrada e deixar que Espírito Santo me revela a tua palavra. E na tua luz veremos luz. E andaremos com a vida de Deus dentro de nós, no aqui e no agora. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Como? Como ter a vida de Deus no aqui e agora. É uma boa nova, não é?